Abram comigo a palavra do Senhor, Evangelho de Lucas, capítulo 24. Se as crianças que estão presentes quiserem, estiverem acordadas, podem sentar aqui à frente, mas é só se quiserem. Como o sermão não vai ser grande, então nós vamos ler um texto grande, tá bom? Lucas 24, nós vamos ler o capítulo inteiro, e depois eu quero ressaltar para as crianças e para a igreja 3 verdades importantes sobre a ressurreição que Lucas 24 mostra para nós. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, que é uma versão com a tradução mais simples, mais moderna. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ressuscitou. Lembrem-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres, as palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender, como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles.
Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estava vendo um espírito. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm algo aqui? Vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença deles. E disse-lhes: foi isso que eu falei enquanto ainda estavam com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. E que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunha dessas coisas. Eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria, e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Vamos orar? Pai, fala conosco nessa manhã da ressurreição. Coloca na nossa mente, no nosso coração, as verdades da Tua palavra, pois ela é. Vem falar conosco, vem abençoar o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Depois de ler esse texto tão grande, qual seria a pergunta importante que a gente precisa fazer? Por que eu preciso crer na ressurreição? Por que eu preciso acreditar naquilo que a Escritura diz sobre a ressurreição de Jesus Cristo? Dentre muitas formas que eu poderia abordar aqui a mensagem de Lucas 24, eu quero mostrar 3 para vocês aqui, 3 verdades importantes sobre a ressurreição. Ora, a manhã da ressurreição, ela começa com os soldados vigiando o túmulo de Jesus. Embora os desenhos colocam os soldados dormindo, ai, se eles estivessem dormindo, não é mesmo? Porque o guarda tem que ficar vigiando, não tem? E outra coisa, por que tinha guarda no túmulo de Jesus? Vocês sabem? Por quê? Tinha guarda no sepulcro de Jesus porque os judeus disseram: olha, esse mentiroso aí, eles chamavam Jesus de mentiroso. Esse mentiroso aí falou que ia ressuscitar. Então, para que ninguém venha de madrugada e roube o corpo dele, esconda em outro lugar, falaram para Pilatos: coloque guardas lá para vigiar a noite inteira e não ter o risco de roubarem o corpo de Jesus. Então os soldados estavam lá, a noite inteira, vigiando o túmulo onde Jesus estava. Só que a Bíblia diz que bem de manhã, antes das mulheres chegarem lá, Jesus acordou, Jesus ressuscitou, ele se levantou e ele saiu. A Bíblia diz que
teve um terremotozinho lá e a pedra foi removida. Os soldados ficaram morrendo de medo. Já pensou? Você está lá vigiando um morto e de repente a pedra fazia assim, e sair do lugar? É assustador, não é? E aí de repente sai uma pessoa lá de dentro. O que você faz? Sai, ó, correndo. E foi isso que a Bíblia diz que aconteceu. Os soldados saíram correndo. E quando as mulheres chegaram, já não tinha mais ninguém. Então Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Joana, e as outras mulheres, não foram só essas, quando chegaram e entraram no túmulo, o que elas viram lá dentro? O túmulo vazio, exatamente. E essa é a primeira verdade da Bíblia que todos nós precisamos guardar no coração. Na manhã da ressurreição, o que as pessoas encontraram foi um túmulo vazio. Por que um túmulo vazio? Porque Jesus ressuscitou. E quando elas olharam para aquilo e ficaram assim, sem saber o que dizer, sem saber o que pensar, elas vieram para preparar o corpo de Jesus para o sepultamento. No dia anterior não deu tempo de fazer isso. Então aparecem 2 anjos e falam para ela o seguinte: o que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que ressuscitou? E essa é a mensagem do túmulo vazio. O túmulo está vazio não é porque roubaram o corpo de Jesus. O túmulo está vazio porque ele ressuscitou. E desde o começo, na história da igreja, a igreja sempre usou o argumento do túmulo vazio como prova da ressurreição. Embora os judeus pagassem os soldados para dizer que de madrugada os discípulos foram lá roubá-lo, e isso é um crime, porque se os soldados fugiram e o corpo desapareceu, os soldados iam ter que responder na justiça o que tinha acontecido. Mas aconteceu pior, ainda pagaram para dizer que o corpo tinha sido roubado pelos discípulos. Então a responsabilidade deles, ou a irresponsabilidade deles ainda ficou maior. Porque não só deixaram o corpo desaparecer, mas ainda disseram que teve gente mais forte do que eles que foram lá e roubaram o corpo. Ou seja, soldadinho fraco, né? Não dá conta de vigiar o corpo do homem morto lá. Então, a Bíblia diz que houve um inquérito. Eles foram parar na justiça lá dos soldados. Só que os judeus foram lá e deram jeito de fazer com que aqueles soldados fossem livres e não ficassem presos porque deixaram o corpo de Jesus sumir. Então, a igreja sempre usou esse argumento. Olha, cadê o corpo de Jesus? Onde está o corpo de Jesus? O corpo de Jesus nunca foi achado. Nunca foi achado porque ele ressuscitou. Se você procurar direito, você vai achar o túmulo de Maomé. Ainda que os muçulmanos falem que Maomé ressuscitou, mas o túmulo dele está lá. Você vai achar o túmulo do Buda. Você vai achar o túmulo de todos os grandes líderes das grandes religiões. Até o túmulo do Che Guevara, lá de Cuba, também existe. Durante muitos anos, os cubanos usaram o fato de que Che Guevara tinha morrido lá na floresta e desaparecido para poder fortalecer o regime comunista de Cuba. Até que, em 2000 e pouco, acharam a sepultura dele lá no meio da floresta, na Colômbia, pegaram os seus ossos e levaram para Havana. E se você for visitar Cuba, se você tiver coragem, pode visitar o túmulo do Che Guevara lá. Só que Che Guevara não é Jesus. Maomé não é Jesus. Buda não é Jesus. Mahatma Gandhi não é Jesus. Jesus ressuscitou. Então as mulheres olharam dentro do túmulo e não tinha ninguém lá. O que elas fizeram? Elas saíram correndo e foram contar a história para os discípulos. E contaram para um, e contaram para os outros. Olha, não tem ninguém lá. Os anjos falaram que Jesus ressuscitou. E a Bíblia diz que elas ficaram alegres e contaram para as outras pessoas, contaram para os outros discípulos. Só que tem uma coisa: eles acreditaram nelas? Não acreditaram nelas. A primeira reação da igreja a respeito da ressurreição de Jesus foi incredulidade. Nem os discípulos acreditaram.
Eles ficaram assustados. Só que quando elas disseram, a Bíblia diz que Pedro foi correndo ao túmulo. Se você ler João 20, diz que Pedro e João foram correndo ao túmulo. João era mais novo que Pedro, foi na frente, chegou, viu, mas não entrou. A Bíblia diz que Pedro chegou e entrou, e de novo a Bíblia fala que o túmulo estava vazio e os lençóis de linho estavam colocados no canto. Do jeito que a Bíblia conta, parece que Jesus ele fez o que as crianças não gostam de fazer quando acordam de manhã. O que as crianças não gostam de fazer quando acordam de manhã? Arrumar a cama. É a mamãe que tem que vir arrumar a cama, não é? Minha mãe não deixava não. Só você não sai do quarto se não arrumar a cama. Então a gente tinha que arrumar a cama para depois tomar café. A Bíblia diz que Jesus dobrou os lençóis e colocou do lado. De modo que ficou estranho isso. Se o corpo foi roubado, por que esse cuidado de dobrar os lençóis e colocar do lado? Se foi roubado, ia estar tudo ali jogado no chão, não é? Quando a gente entra na nossa casa e o ladrão entrou lá, a gente acha a casa meio bagunçada. Mas, não, Jesus acordou, Jesus levantou, Jesus dobrou os lençóis, colocou no cantinho e depois que ele saiu, a igreja sempre usou isso também como prova da ressurreição. O túmulo vazio e os lençóis colocados do lado organizadamente. Tem gente que fala que tinha o corpo de Jesus desenhado naqueles lençóis. Tem até um pano exposto numa igreja lá em Turim, na Itália, dizendo, olha aqui o pano onde Jesus estava enrolado. Só que quando você faz as pesquisas para ver a idade daquele pano, está longe de chegar perto do dia em que Jesus ressuscitou. Não chega lá a data desse tecido. Ele é bem mais novo. E foi tecido em outro lugar, na Europa, bem longe de Jerusalém e da Palestina. É o chamado Santo Sudário de Turim. Não tem nada a ver com Jesus aquele tecido lá. Tá certo? E aí eles contaram, eles foram lá e não viram Jesus lá dentro. Por que Jesus não estava lá dentro? Porque Jesus ressuscitou naquela manhã. E é isso que aconteceu. E elas contaram para eles, eles não acreditaram, eles foram lá. E a Bíblia diz que Pedro olhou aquilo e voltou admirado. Mas a Bíblia não diz que ele creu. Só que ele ficou admirado. E assim tem muitas pessoas que quando ouvem falar da ressurreição ficam admiradas, mas não acreditam no que a verdade diz. Então, o texto continua falando o que estava acontecendo naquele dia. Em primeiro lugar, nós cremos na ressurreição porque o túmulo está vazio. O túmulo foi encontrado vazio. Jesus não estava lá. Em segundo lugar, nós temos aquela famosa história dos discípulos que foram para Emaús, e um deles se chamava Cleopas. Eles estavam indo, caminhando de Jerusalém para Emaús, uma caminhada de 11 quilômetros. Você gasta pelo menos 1h30 para caminhar 11 quilômetros. Eu sei porque eu já fiz isso. Mas eles estão tristes. E eles estão conversando a respeito do que aconteceu. O que a Bíblia diz? Que Jesus, que não está mais no túmulo, começou a andar do lado deles. Não era um fantasma, era uma outra pessoa. A Bíblia tem um mistério ali. A Bíblia diz que foi impedido de que eles reconhecessem Jesus. Eles olhavam para Jesus, mas não reconheciam Jesus. E conversavam, e conversavam, e conversavam. No texto tem duas palavrinhas que são muito importantes para a gente. Quando Jesus pergunta, o que vocês estão falando? E ele diz, você é o único que não assiste a Rede Globo? Você é o único que não assiste o Jornal Nacional? Não se fala nisso. Você não tem WhatsApp? Você não tem Facebook? Você não olha o Instagram? Não tinha nada disso naquela época, né? Mas não se falava de outra coisa. Então Jesus perguntou assim, o quê? Quais? E aí eles usam duas palavras que mostram a tristeza deles. Eles falam assim, ele era poderoso,
ele fazia milagres, ele era. E depois eles falam assim, nós esperávamos, era e esperávamos, fala de um passado que ficou para trás e que acabou. Então a gente esperava e ele era. Mas Jesus mostra para eles, vocês estão pensando direito? Vocês não leem a Bíblia? Vocês parecem que não prestam atenção? Ele não tinha dito que ia ressuscitar? E aí Jesus conta uma história para eles, usando a Bíblia toda para provar que ele iria morrer e ressuscitar. E um pastor, que eu gostava muito de ouvir ele pregar, ele falava assim, se houvesse uma máquina do tempo, e eu pudesse escolher qual lugar do passado eu fosse visitar, eu gostaria de estar atrás daquela árvore ali, na hora que Jesus contou para eles quais os textos do Antigo Testamento que provam que ele ia morrer e ressuscitar. Porque até hoje tem teólogo procurando. A Bíblia diz que ele usou a Bíblia para mostrar tudo que era falado a respeito dele no Antigo Testamento. Olha a importância de estudar o Antigo Testamento, hein, gente? Que a gente não gosta, né? Tem gente que já leu o Novo Testamento 300 vezes, mas não leu o Antigo Testamento nem a metade das vezes. É importante ler o Antigo Testamento. Quando a igreja experimentou a ressurreição de Jesus, não tinha o Novo Testamento para ajudar a gente a entender. Eles só tinham o Antigo. E Jesus pegou o Antigo Testamento e mostrou todos os textos que falavam dele lá. Ou seja, os textos estão lá. A gente é que não sabe procurar direito. E ler com atenção a sua palavra. Mas eles continuaram andando e a conversa foi ficando tão boa que o dia começou a acabar. E quando eles chegaram ali em Emaús, Jesus fez menção de que ia passar à frente e eles disseram, não, fica com a gente. Tem até uma música famosa aí que a gente canta baseado nesse episódio, né? Fica conosco, pois já se faz tarde. E aí eles foram comer o pão, eles foram se preparar para dormir. E aí aconteceu uma coisa que parecia que eles já tinham visto em algum lugar no passado. Jesus partiu o pão e abençoou o pão. Jesus pegou lá o vinho e abençoou o vinho e repartiu com eles. Parece que estava celebrando a ceia de novo. E aí a Bíblia diz que foi em ver Jesus partindo o pão, é que eles tiveram seus olhos abertos, desimpedidos para entender que eles estavam com Jesus. E aí acontece outro milagre. Qual foi o milagre que aconteceu quando Jesus partiu o pão lá em Emaús? Quem lembra? Pode falar. Jesus sumiu. Desse jeito. Jesus sumiu diante dos olhos deles. E eles ficaram assim, olhou para a cara de um, o outro olhou para a cara do outro. Aí eles falam aquilo que eu deixei escrito aqui na frente. Uma palavra que faz arder o coração. Vocês observaram quando eu li Lucas 24, quantas vezes menciona a palavra? A palavra que se cumpriu, a palavra que faz arder, a palavra que fala a meu respeito, a palavra que você precisa crer. Então eles disseram, quando ele falava tudo aquilo para a gente, o nosso coração queimava, o nosso coração ardia. A palavra de Deus, ela é viva. Quando nós prestamos atenção, ela fala com o nosso coração. Ela fala com o coração da criança, ela fala com o coração do adulto, do jovem, do idoso, de todos nós. Nós pregamos aqui todo domingo, toda semana, uma palavra que quando nós prestamos atenção nela, ela faz arder o nosso coração. Não porque machuca o nosso coração, mas porque desperta o melhor que nós temos dentro de nós para crer em Jesus Cristo. E assim, eles saíram correndo, voltaram para Jerusalém, 11 quilômetros de volta, e eles disseram, olha, o que as mulheres falaram é verdade, nós estivemos com ele. E aí, a terceira verdade do texto, de Lucas 24,
é que Jesus se apresenta no meio dos discípulos e ele é uma presença real para se crer e testemunhar. Então, quando eles estão dizendo, é verdade, Jesus ressuscitou, Jesus aparece. Eles estão com as portas trancadas, estão com medo das pessoas perseguirem, e Jesus chega, paz com vocês. E o texto tem duas perguntas. A primeira, Jesus fez para as mulheres: por que procurar entre os mortos aquele que está vivo? Maria Madalena, em João 20, estava chorando diante do túmulo. E Jesus pergunta, por que você está chorando? Eu não estou vivo? Se Jesus está vivo, a igreja não tem razão, não tem motivo, não tem necessidade de chorar. E a segunda pergunta, Jesus fez para os discípulos: por que sobem dúvidas às suas cabeças? Se Jesus ressuscitou e Ele está aqui, por que duvidar? Por que eu preciso crer na ressurreição? Eu preciso crer na ressurreição porque na manhã da ressurreição o túmulo estava vazio, os lençóis estavam dobrados do lado, Jesus não estava lá. Eu preciso crer na ressurreição porque Jesus fala a palavra que faz arder o nosso coração e tudo o que aconteceu naquela manhã já estava prometido, já estava profetizado na Bíblia no Antigo Testamento. E eu preciso crer na ressurreição porque Jesus se apresentou aos discípulos vivo e ele disse, olha aqui as mãos, olha aqui os pés. Para Tomé, João capítulo 20, verso 29, ele diz, olha aqui o lado. Lembra? Jesus foi transpassado com os pregos nos pés e nas mãos, e um soldado furou o lado dele com uma lança. Então ele tem essas marcas. Um dos mistérios da ressurreição é que apesar de Jesus receber um corpo glorioso, que não vai mais parar no túmulo, ele deixou ficar nesse corpo glorioso as marcas da cruz. Quando a gente chegar lá no céu e poder encontrar Jesus, a gente verá as cicatrizes nas suas mãos, no seu lado e nos seus pés. Nós cremos que na ressurreição nossos corpos ficarão rejuvenescidos, fortalecidos, não vai ter nenhuma doença que a gente tem hoje. Nenhuma delas. Mas no caso de Jesus, o seu corpo glorificado, transformado pela ressurreição, manteve as marcas da cruz. Para nós sabermos que é Ele. Então Jesus diz, sou eu mesmo, olha as mãos, olha os pés, olha o lado. E para Tomé ele vai dizer, não seja um incrédulo, seja crente. Nós precisamos crer na ressurreição porque Jesus, Ele está no nosso meio e Ele nos envia a falar dEle para as outras pessoas, onde formos, onde estivermos, para que todos possam conhecer Jesus. Quando Tomé chegou, ele mostrou as mãos, ele mostrou os pés, ele mostrou o lado e diz, põe o dedo aqui. Jesus parece que morava em Goiás, né? É aqui em Goiás que a gente fala assim, deixa eu ver e pega, né? Em Goiás não tem esse negócio de só mostrar, não. Deixa eu ver é pegar. Então a gente tem os olhos na ponta dos dedos, né? Tomé também. E Jesus chega para Tomé, olha, Tomé, deixa de ser goiano. Põe a mão aqui. Aliás, seja goiano, põe a mão aqui. Veja que sou eu mesmo. Não seja incrédulo. Seja crente, creia no Evangelho. Lucas 24 não mostra. Essa figura está relacionada com João 21. Alguns dias antes de Jesus aparecer de novo, Pedro falou assim, vou pescar. E eles foram pescar, não pescaram nada, Jesus apareceu, eles pescaram muitos peixes, a Bíblia fala que foram 153 peixes grandes, os homens foram pescar lá no lago da Serra da Mesa, eu soube que eles pescaram peixes grandes, mas eu acho que eles não pescaram 153, não chegou a isso, né? Foi bem menos, né? E nem usaram rede, né? Até porque é proibido hoje em dia, né? Mas
eles entenderam que era Jesus que estava no meio. E lá em João 21, tem uma frase que é dita lá, que é a frase com que eu quero terminar essa história. Lá fala assim, que quando eles viram o milagre, trouxeram os peixes para a praia e foram comer com Jesus, ninguém tinha coragem de perguntar quem ele era. Sabe por quê? Todos sabiam que era Jesus. Todos sabiam que era Jesus. Então, hoje nós temos a Bíblia completa nas nossas mãos e ela conta para nós quem é Jesus e o que ele fez. Basta você ler. Ao ler, a Bíblia te chama a crer. Crer que o túmulo continua vazio. Crer que a sua palavra de fato faz arder o nosso coração. E crer que Jesus está conosco porque ele prometeu, vão pregar o evangelho a todas as pessoas. Eu estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Jesus está conosco. Ele comeu um peixe assado com eles no dia da ressurreição e comeu outro peixe assado com eles alguns dias depois, lá na margem do mar da Galileia, antes de ser assunto ao céu. A Bíblia diz que Jesus continuou aparecendo para os discípulos alguns dias depois. E Atos diz que ele apareceu a mais... Paulo fala em 1 Coríntios que ele apareceu a mais de 500 pessoas depois da ressurreição. É fácil você dizer que uma pessoa está errada no seu testemunho, mas é difícil você dizer que 500 pessoas estão erradas no seu testemunho. Hoje as testemunhas de Jesus somos nós, os grandões e os pequenos. Vamos celebrar a ressurreição? Vamos fechar os nossos olhos para participar da ceia. A ceia é a celebração da ressurreição, da morte